Olha, é impossível fugir do assunto, né? A inteligência artificial, a tal da IA, tá em tudo quanto é lugar. Nos buscadores, nos celulares, em gadgets novos que prometem, assim, mudar o mundo. É o papo do momento. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que é real e o que é só propaganda por trás desse hype todo. Bom, vamos começar por aqui. Nessa primeira parte, a gente vai dar uma olhada nesse abismo que às vezes existe entre o que a IA promete fazer e o que ela realmente entrega no mundo real. E olha, às vezes é bem surpreendente. A gente ouve isso o tempo todo. Existe uma propaganda gigantesca, investimentos de bilhões e bilhões de dólares em torno da IA. Ela é vendida como o auge do conhecimento humano, sabe? A próxima grande revolução da tecnologia. E as empresas por trás disso garantem que ela pode fazer, bem, praticamente qualquer coisa. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Com toda essa promessa, o mínimo que se espera é que ela acerte o básico, certo? Mas vamos pegar um exemplo bem famoso de uma falha que levanta umas dúvidas bem sérias. Pensa só na cena. No próprio evento de lançamento de um aparelho super moderno, o Human AI Pin, eles fazem uma pergunta simples para a IA. Onde vai ser o próximo eclipse solar? E ela responde, cheia de confiança, Austrália. Só que estava completamente errado. A resposta certa era Estados Unidos. Um erro desses, tão básico numa pergunta quase de sim ou não, faz a gente parar e pensar o que realmente está acontecendo dentro dessas máquinas. E essa falha nos leva direto para o coração do problema. Para entender por que esses erros bizarros acontecem, a gente precisa primeiro desmistificar o que de fato é a inteligência artificial. O nome em si pode acabar enganando um pouco. Vamos pegar as IAs que a gente mais usa, tipo o ChatGPT. Elas são chamadas de IA generativa, e o nome já entrega o jogo. A função principal delas não é entender a verdade, não é raciocinar como um ser humano, é gerar conteúdo. Ela aprende padrões a partir de uma quantidade assim absurda de dados da internet e cria coisas novas com base nisso. E tem cientistas como o Dr. Miguel Nicoleres que são bem diretos contra isso. Eles defendem que o próprio termo inteligência artificial leva a gente ao erro. Para eles, o que a gente tem hoje não é uma mente, é uma ferramenta estatística muito, muito poderosa. A inteligência de verdade, a biológica, é outra coisa completamente diferente. E a diferença é gritante, né? A nossa inteligência envolve entender o contexto, ter consciência, raciocinar de verdade. Já a IA atual funciona na base da correspondência de padrões e previsão estatística. Ela, na prática, não entende nada do que ela mesma está falando. Então, a chave para entender isso tudo é a seguinte. Pensa na IA não como um cérebro, mas como uma calculadora de palavras super potente. Ela não tem a menor ideia do que as palavras significam. O que ela faz é um cálculo para adivinhar qual é a próxima palavra mais provável de aparecer numa frase. E a consequência disso é gigantesca. Significa que ela pode soar incrivelmente convincente, super segura de si, sem ter a menor noção do que é verdade ou mentira. E isso, claro, a transforma na ferramenta perfeita para criar desinformação. Certo, agora que a gente já entendeu essa limitação crucial, vamos para a próxima parte. Vamos ver como essa ferramenta, que é ao mesmo tempo tão poderosa e tão falha, traz benefícios incríveis, mas também perigos bem grandes. A IA é uma verdadeira faca de dois gumes. Na área da saúde, por exemplo, ela ajuda a fazer diagnósticos muito mais precisos, mas ao mesmo tempo abre brechas enormes para a privacidade dos nossos dados. No trabalho, claro, aumenta a produtividade, mas também ameaça o emprego de milhões de pessoas. E no meio ambiente, ajuda a criar modelos climáticos, mas o custo energético para fazer isso funcionar é brutal. E quando a gente fala em custo energético, não é pouca coisa não. O impacto ambiental é gigantesco. A quantidade de energia necessária só para treinar e manter esse modelo funcionando é astronômica. E isso aumenta e muito a nossa pegada de carbono no planeta. É um custo que fica escondido por trás da propaganda e que quase ninguém fala sobre. E além da questão ambiental, os riscos para a sociedade são bem sérios. A gente pensa logo na automação de empregos, claro. Mas tem também a facilidade com que se espalha a desinformação, as tais alucinações da IA. Fora os algoritmos que podem reforçar preconceitos que já existem, a coleta massiva dos nossos dados pessoais e até uma espécie de pasteurização do nosso comportamento, já que os algoritmos ficam decidindo o que a gente vê e o que a gente não vê. Diante desse cenário todo, uma coisa é certa: o futuro não é algo que simplesmente vai acontecer com a gente. É algo que nós estamos construindo, agora. Então vamos ver como esse debate está se desenhando.
Hoje em dia, o debate sobre IA basicamente se divide em dois grandes grupos. De um lado, você tem os profetas, gente como Ray Kurzweil, que imaginam um futuro quase utópico, com avanços que a gente nem consegue sonhar. E do outro lado, tem os críticos, que fazem alertas bem sérios sobre os perigos sociais e até existenciais. Críticos como a Shoshana Zuboff, por exemplo, argumentam que a IA é a base de um novo sistema econômico, que ela chama de capitalismo de vigilância. Nesse sistema, a nossa vida, nossos dados, nossos comportamentos, tudo vira matéria-prima para nos vender coisas e manipular nossas escolhas. Outros, como o Jaron Lanier, olham mais para o impacto humano. Eles alertam que a nossa dependência cada vez maior dessas tecnologias pode deixar nossas relações mais superficiais, pode gerar um sentimento de isolamento e, no fim, pode acabar prejudicando a nossa sociedade. Isso tudo nos traz de volta para o ponto principal. A IA não é mágica, não é uma entidade que pensa por conta própria. Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta incrivelmente poderosa, sem dúvida, mas ainda assim uma ferramenta. E como toda ferramenta, o impacto dela, se vai ser bom ou ruim, depende totalmente de nós. De quem constrói, de quem regula e de quem usa. No fim das contas, a IA é basicamente um espelho que reflete os dados que a gente alimenta com todos os nossos preconceitos, nossas falhas, ela acaba amplificando as prioridades que a gente programa nela. Então a grande questão não é o que a IA vai fazer com a gente. A pergunta de verdade é, o que nós vamos escolher fazer com ela? Que futuro a gente quer construir com essa ferramenta? Porque, no final, a responsabilidade é toda nossa.